Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu quero nesta noite cumprimentar os nossos irmãos e irmãs com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem tem o prazer, meus irmãos, e a alegria de vos cumprimentar mais uma vez é a sua irmã em Cristo, a irmã Venilda. Estamos chegando, meus irmãos, nesta noite, pela graça do Senhor nosso Deus, pela bondade do meu Senhor e pelas suas muitas misericórdias. É por isso que eu estou aqui, meus irmãos, começando mais uma noite na presença do Senhor nosso Deus. E até aqui, meus irmãos, tem nos ajudado o Senhor nosso Deus. O Senhor nos guardou nesse dia, meus irmãos, e o Senhor também vai nos guardar nesta noite. Estou aqui feliz na presença do Senhor nosso Deus, já de posse da palavra do Senhor, meus irmãos. E a minha Bíblia já se encontra aqui aberta em Êxodo 14 e no versículo 10 e o 11, meus irmãos, para nossa meditação. Para você que queira me acompanhar nesta noite, meus irmãos, abre a tua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo 14 e no versículo, meus irmãos, 10 e o 11, para nossa meditação, que vai dizer assim, meus irmãos, a santa palavra do Senhor nosso Deus para o nosso coração nesta noite. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito, para que nos tirassem de lá, para que morramos neste deserto. Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, meus irmãos, para todo sempre. Olha, meus irmãos, que palavra tremenda nesta noite, vinda, meus irmãos, direto do coração do nosso Deus para o nosso coração. Esta mensagem, meus irmãos, ela é forte. Essa mensagem, meus irmãos, ela fala tremendamente conosco, meus irmãos. Ela vai falando a respeito de Deus anuncia a ruína dos egípcios. A palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, meus irmãos, que o Senhor ouviu o clamor da nação de Israel, quando eles estavam, meus irmãos, no Egito, sofrendo, meus irmãos. Eles eram escravos nas mãos de Faraó. E o Senhor nosso Deus enviou Moisés como libertador, meus irmãos, para libertar a nação de Israel. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor demonstrou, meus irmãos, ali, para a nação de Israel e para os egípcios, muitos sinais. O Senhor enviou muitas pragas, meus irmãos, e uma delas foi a morte dos primogênitos. Só assim, Faraó libertou o povo, deixou o povo, a nação de Israel, sair, meus irmãos, do Egito, para adorar o Senhor nosso Deus. Mas no meio do caminho, meus irmãos, no meio da trajetória, ali da nação de Israel, sendo guiado pelas mãos do Senhor nosso Deus pelo deserto, meus irmãos. O Senhor levou eles pelo deserto, porque o Senhor sabia, meus irmãos, aonde que estava o coração daquele povo. O povo estava liberto, mas o coração estava lá no Egito ainda, meus irmãos. E quantas das vezes isso acontece, meus irmãos, conosco? O Senhor nosso Deus já nos libertou. O Senhor nos tirou do mundo da escravidão. O Senhor nos libertou deste mundo, meus irmãos, do lamaçal do pecado. E quando acontece qualquer coisinha na nossa vida, na nossa casa e na nossa família, quantas pessoas, meus irmãos, já pensam em voltar para trás, lá para o Egito, da onde o Senhor nosso Deus nos tirou. Meus irmãos e minhas irmãs, isso acontecia com a nação de Israel. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que o Senhor, meus irmãos, conduziu a nação de Israel pelo deserto. E eles chegaram num ponto, meus irmãos,
que na frente deles estava o mar, e atrás deles, meu irmão, vinha Faraó, junto com seu exército, porque o próprio Deus, meu irmão, endureceu o coração de Faraó e fez com que aquele povo perseguisse novamente ali a nação de Israel, não porque o Senhor queria que eles padecessem, mas porque o Senhor queria, meu irmão, dar vitória para a nação de Israel. O Senhor queria que a nação de Israel visse a mão do Senhor nosso Deus operando mais uma vez em favor daquela nação. E por isso que o Senhor permitiu que aquele Faraó, junto com seu exército, fosse novamente atrás da nação de Israel. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer, meu irmão, como nós lemos aqui, que chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Imagina, meus irmãos, a nação de Israel, quando olhou para trás, que levantou os seus olhos, e olhou para trás, atrás deles vinha Faraó, ali junto com seus cavaleiros, junto com os egípcios, atrás deles, e na frente deles, meu irmão, tinha o mar. E agora, meu irmão, o que fazer? Imagina como que não ficou o coração do povo. O povo se desesperou, meu irmão. Começaram a clamar o Senhor nosso Deus. Começaram ali dizer para Moisés se no Egito não havia sepulcro. Porque para eles, meu irmão, ali era o fim. Ali para eles não tinha mais jeito, não tinha saída, meu irmão. Ali era só a mão de Deus para operar o milagre para a nação de Israel. Ali, meus irmãos, era só uma intervenção da mão do nosso Deus. Só Deus poderia, meus irmãos, intervir naquela situação. Só Deus poderia abrir ali uma porta de escape para a nação de Israel passar. E quantas das vezes, meus irmãos, é na nossa vida? Quantas das vezes nós estamos aí passando, meus irmãos, por momentos de luta, momentos difíceis, momentos de enfermidade, momentos de batalha espiritual, momentos também financeiramente, meu irmão, que são umas lutas terríveis, que quando chega, meu irmão, dentro da nossa casa, abala a nossa estrutura, abala a nossa fé. Quando chega a enfermidade, meu irmão, quando chega a luta financeira, quando chega a luta espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa estrutura, meus irmãos, é pó aqui sobre esta terra. E nós se desesperamos, meus irmãos. Quantas das vezes nós olhamos para a situação e nós pensamos assim: aqui não tem mais jeito. Não tem como acontecer nada aqui nessa história. Aqui acabou. Aqui é o fim. E você quer ver, meus irmãos? É quando a enfermidade chega na nossa casa, na nossa família. E aquela pessoa, meus irmãos, da nossa família vai parar no hospital. E o médico ali, depois de atender, depois ali de fazer vários exames, e chega com a notícia: essa enfermidade é só Deus. Essa enfermidade, a medicina só vai até aqui. Imagina receber, meu irmão, uma notícia dessa. É só Deus, meus irmãos. É só o Senhor para poder operar o milagre na nossa vida, meus irmãos, na nossa casa e na nossa família. Tem coisas, meus irmãos, que nós podemos fazer com as nossas mãos. Mas tem coisa, meus irmãos, que é somente o Senhor nosso Deus, com o seu poder, com a sua graça, com a sua bondade, com as suas misericórdias, para operar, meus irmãos, na nossa vida e na nossa casa e na nossa família. E a nação de Israel estava enfrentando, meus irmãos, este momento. Chegou o momento da decisão final, meus irmãos, ali para a nação de Israel. Eles clamaram o Senhor nosso Deus. Eles se desesperaram, meus irmãos, porque atrás vinha Faraó e na frente estava o mar. Mas o Senhor nosso Deus, meus irmãos, é Deus poderoso. O Senhor nosso Deus é Deus que contempla todas as coisas.
Os olhos do Senhor estavam ali, meus irmãos, contemplando a nação de Israel. Aonde eles pensavam, meus irmãos, que era o fim. Era onde o Senhor nosso Deus ia preparar o milagre. Era onde o nome do Senhor nosso Deus ia ser glorificado, meus irmãos, na vida da nação de Israel, daquele povo que o Senhor nosso Deus tirou do Egito com as suas próprias mãos. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde você está pensando nesta noite que é o fim? Aonde que você está pensando que não tem mais jeito? Acabou, agora não dá para fazer mais nada. Olha a palavra do Senhor nosso Deus, meu irmão, para o teu coração. É aonde o Senhor nosso Deus vai operar o milagre. Porque o natural, meus irmãos, nós podemos fazer. Mas o sobrenatural, meus irmãos, é só a mão de Deus que tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra, embaixo da terra, para operar, meus irmãos, em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Não se desespere, meus irmãos, nesta noite. Mesmo que você não consiga fazer mais nada, você não pode, mas o Senhor nosso Deus pode. Entrega nesta noite, meus irmãos, nas mãos do Senhor nosso Deus a tua luta. Entrega esta peleja nas mãos do Senhor nosso Deus. Entrega a tua casa nas mãos do Senhor. Entrega o teu filho e a tua filha, minha irmã, nas mãos do Senhor nosso Deus. Entrega o teu marido nas mãos do Senhor, porque você não pode, mas o nosso Deus pode. Ele é poderoso, meus irmãos, nesta noite. O Senhor nosso Deus é fiel. O Senhor é tremendo para operar o milagre que você precisa e que a tua casa precisa. A única coisa que nós precisamos, meus irmãos, é crer no milagre, é crer no sobrenatural de Deus, é crer que o nosso Deus é poderoso o suficiente, meus irmãos, para operar, meus irmãos, na nossa vida, na nossa casa e através também da nossa vida. Meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra, ela tem direção certa nesta noite, e a direção dela é a tua vida, é a tua casa, é a tua família, é aonde o Senhor nosso Deus permitir nesta noite que esta palavra alcança. Ela é para o teu coração, ela é para a tua casa e ela é para a tua família. E a palavra do Senhor nosso Deus vai dizer que Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor disse para ele: o que você tem nas tuas mãos, toca no mar. Quando ele tocou, o Senhor abriu, meus irmãos, o mar, e o povo passou em pé seco, em terra seca, porque o Senhor nosso Deus é Deus de milagre, é Deus poderoso. Ele não conduziu o seu povo até ali para que o seu povo perdesse a peleja, não, mas foi para que o nome do Senhor nosso Deus fosse glorificado, meus irmãos, ali naquela luta, naquela peleja. E a nação de Israel, meus irmãos, atravessou o mar em pé seco, atravessou todos eles, e quando eles estavam lá do outro lado, Moisés tocou novamente no mar como o Senhor ordenou a Moisés, e as águas, meus irmãos, voltaram novamente, e os egípcios, meus irmãos, morreram todos ali afogados no meio do mar. E a nação de Israel viu o milagre, a nação de Israel contemplou, meus irmãos, com seus próprios olhos o fim daquele povo que perseguia a nação de Israel, porque o Senhor nosso Deus é fiel, meus irmãos, o Senhor nosso Deus é poderoso. Aonde eles pensou, meus irmãos, que era o fim, que eles pensou que ali não tinha mais jeito, o Senhor nosso Deus chegou, e chegou, meus irmãos, para dar vitória, e chegou para operar o milagre, e a nação de Israel glorificou e adorou o nome santo do Senhor nosso Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, não se desespere nesta noite, entrega tudo nas mãos do Senhor nosso Deus. Você não tem condição de fazer com as tuas mãos, mas o Senhor nosso Deus tem, porque o Senhor é poderoso, meus irmãos. O Senhor nosso Deus é fiel, e Ele pode fazer muito mais, meus irmãos, na tua vida do que eu tenho aqui apresentado através da palavra do Senhor nosso Deus. Então guarda, meus irmãos, esta mensagem dentro do teu coração, e você pode ler ela, meus irmãos, por inteira. Se você ainda não leu, lê, meus irmãos, ali ela por inteira, e você vai ver quão grande é o Senhor nosso Deus.
Você vai ver o tamanho do Deus que você serve. Você vai ver como que o Senhor nosso Deus opera, meus irmãos, nas situações que nós, como ser humano, não temos condição de fazer nada, mas o nosso Deus tem. Então guarda, meus irmãos, nesta noite, esta palavra dentro do teu coração, e que o Senhor nosso Deus possa continuar abençoando grandemente a tua vida e a tua casa e a tua família. Que Deus te abençoe, meus irmãos, grandemente. E querendo o Senhor nosso Deus, meus irmãos, se o meu Senhor, o meu Salvador assim me permitir, amanhã estaremos aqui de volta, 6 horas da manhã, com a palavra do dia. E eu estarei mais uma vez orando pela tua vida, orando pela tua casa e orando pela tua família. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem nesta noite, receba mais uma vez o meu abraço e o meu carinho para todos os inscritos do nosso canal. E os nossos irmãos e irmãs que estão chegando agora, meus irmãos, no nosso canal, receba também o meu abraço, receba também o meu carinho, receba também o meu bem-vindo, meus irmãos. E que o Senhor nosso Deus possa abençoar grandemente a tua vida e a tua casa e a tua família. Meus irmãos, se vocês puderem nesta noite, compartilha mais uma vez, meus irmãos, este canal. Compartilha a palavra do Senhor nosso Deus. Se você puder também, deixa também o teu joinha, meus irmãos, para estar abençoando este canal. Se ele tem sido bênção na tua vida, ele vai ser bênção também, meus irmãos, na vida dos nossos irmãos e irmãs. Mas que toda honra e que toda glória seja dada, meus irmãos, para sempre. É para o Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, aonde vocês estiverem, receba o meu abraço, o meu carinho e um beijo no coração para todos os inscritos do nosso canal. Que Deus abençoe, meus irmãos. Você que vai trabalhar nesta noite, que Deus te conduza em paz e também te traga em paz. E você que vai para a faculdade, para o colégio, você que vai fazer o seu curso nesta noite, que Deus te conduza em paz também, meus irmãos, e também te traga em paz. E você que já trabalhou, meus irmãos, nesse dia e vai descansar agora, tenha um bom descanso, meus irmãos, também na presença do Senhor nosso Deus. Que Deus possa guardar, meus irmãos, a tua noite. Que Deus possa guardar o seu deitar, o seu levantar. Que Deus possa guardar, meus irmãos, a tua casa e a tua família, a tua empresa. Que o Senhor nosso Deus, nesta noite, meus irmãos, aonde você estiver, que a mão do meu Senhor possa operar grandemente, meus irmãos, na tua vida e na tua casa e na tua família. E até amanhã, meus irmãos, se Deus quiser. Ficam todos nesta noite na doce paz do Senhor Jesus.